Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus para a nossa instrução nessa noite, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 10. Obrigado, irmãos, por nos conduzir na adoração e louvor. 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 10. O apóstolo Paulo escreve assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Mas, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: não estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu. Não estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu. Amados irmãos, Paulo escreve de Éfeso para a igreja de Corinto, uma cidade grega, uma igreja que está sendo influenciada pelo pensamento grego. O pensamento grego é o pensamento mais popular da época, e no pensamento grego não havia esperança, porque os gregos até acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. E não acreditavam na ressurreição do corpo, porque na mente dos gregos a matéria era má, essencialmente má. E o corpo é físico, material. E para eles não havia qualquer valor, significado moral, espiritual no corpo. O corpo era um claustro, era uma prisão. Portanto, para eles, a morte era como se a alma estivesse sendo resgatada ou liberta desta prisão do corpo. E é por esta causa que quando alguém morria, nesse contexto pagão, da influência do pensamento grego, não havia esperança. Não havia esperança. E Paulo está encorajando esses crentes. E o texto que nós lemos no começo, versos 16 a 18 do capítulo 4, já é uma espécie de preâmbulo para a exposição que Paulo vai fazer no capítulo 5. Você não pode viver desanimado, porque você tem um corpo que é físico, material, e esse corpo, querendo ou não, ele vai se enfraquecendo. As rugas vão sendo esculpidas no nosso rosto, os nossos joelhos ficam bambos, as nossas pernas trôpegas, as nossas mãos descaídas, os nossos olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E então já deve ter um exército ao meu redor. E aí Paulo diz: você não deve ficar desanimado, porque na mesma medida que o seu corpo vai ficando fraco, o seu homem interior vai se fortalecendo. Você não deve ficar desanimado, porque
Agora tem luta sim, agora tem dor sim, agora tem choro sim, agora tem vale sim, agora tem escuridão sim, agora tem fraqueza sim, mas você caminha para uma glória que não pode ser descrita com palavras. Agora você apalpa as coisas e parece que as coisas aqui que você vê são tão importantes, mas elas são temporais, você não vai levá-las. Mas as coisas que você não está vendo, elas são eternas. E então eu queria, à luz disso, meus amados irmãos, mostrar para vocês que a morte não é o fim da linha. A morte é o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, porque nós aguardamos o glorioso corpo da ressurreição. Paulo vai falar da morte, mas Paulo vai falar da ressurreição. Ele vai falar do corpo físico, que é uma tenda provisória, e o corpo da ressurreição é um palácio, é um edifício, é uma mansão, não feita por mãos, eterna nos céus. E desta forma, eu gostaria que você entendesse que morrer para um crente é como despir-se, ou como essa barraca, essa tenda frágil, rota, gasta, desmorona. Mas agora você vai ter um corpo novo. O corpo da ressurreição vai ser como um palácio, como uma mansão eterna, que nunca vai desmoronar, que nunca vai entrar em colapso. Então, eu chamo a sua atenção para algumas verdades preciosas do texto. A primeira delas é uma certeza inequívoca. Olha o verso primeiro. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Notem que Paulo começa com uma palavra precisa que vem da matemática. É um termo preciso, lógico. Sabemos. Ele não diz sentimos, cogitamos. É uma coisa exata. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. E o que ele está falando aqui? Ele está usando uma figura de linguagem para retratar tanto a morte quanto o corpo da ressurreição. Então vamos ver. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso é um termo eufemístico para tratar da morte. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer, sem exceção. E eu posso lhes garantir que se Jesus não voltar antes, daqui a 120 anos, pelo menos, você e eu estaremos lá. Não tem como fugir. Esse tabernáculo vai se desfazer. Agora, o que é magnífico é que essa tenda é temporária. Essa barraca é temporária, mas o corpo da ressurreição, que ele chama aqui de um edifício, feito não por mãos, é eterno nos céus. É curioso, irmãos, que talvez alguns de vocês, como eu, na infância, aprenderam algumas coisas que talvez as intenções eram boas, mas o ensino não era tão correto assim. Na minha infância eu aprendi que quando você faz alguma coisa aqui na terra, que agrada o coração de Deus, então você vai juntando tijolos lá no céu para você ter uma mansão. E aí as pessoas dizem assim, olha, você tem que fazer alguma coisa boa, porque senão você vai chegar lá no céu, o seu irmão vai estar morando numa mansão, você vai estar morando numa tapera. Que ideia mais tola. Lá no céu não tem tapera. E a mansão que a Bíblia está falando não é uma casa de 10 suítes, com torneiras de ouro, com um piso de mármore celestial. Essa mansão que ele está falando aqui é o corpo da ressurreição. Ele está dizendo que esse corpo nosso agora é uma tenda rota, frágil, fraca, que vai desmoronar. Mas o corpo da ressurreição é um edifício, é um prédio, é um palácio, é um templo que não vai nunca desmoronar, porque não foi feito por mãos humanas, é eterna nos céus. Então notem vocês que a tenda, que é o corpo físico, é o lugar da nossa habitação. Você não é um corpo que tem uma alma,
Você é uma alma que habita num corpo. E esse corpo que esta alma habita é uma tenda provisória. É uma cabana provisória. Mas o corpo da ressurreição é um edifício eterno nos céus que nunca entrará em colapso. O que Paulo está logo nos afirmando no versículo 1 é que quando morremos, mudamos do que é temporário para aquilo que é permanente. Nós levantamos acampamento e nós mudamos de endereço, saindo de uma barraca provisória para uma casa permanente, eterna nos céus. Irmãos, o que Paulo está ensinando aqui é uma verdadeira revolução para o pensamento grego, para o pensamento da sua época. Para vocês terem uma ideia, nos dias de Paulo, tanto a filosofia grega como a romana desprezava o corpo. Eu vou lhes dar alguns exemplos. Plotino chegou a dizer que estava envergonhado de ter um corpo. Epíteto disse que tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver. Olha que coisa pessimista. Sêneca disse: sou um ser superior nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou um escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade. Em tão detestável habitação vive a minha alma livre. Notem vocês que não é este o pensamento de Paulo. Não. Paulo não está aqui desprezando o nosso corpo. Nós temos uma teologia boa sobre o corpo. O nosso corpo foi feito por Deus, o nosso corpo deve glorificar a Deus, o nosso corpo foi comprado por preço, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, mas o nosso corpo físico é uma tenda que vai se desfazer. Mas quando essa tenda se desfizer, a morte não teve a última palavra. Porque nós cremos na ressurreição do corpo, e nós cremos que esse corpo da ressurreição, em comparação a essa tenda rota e temporária, vai ser como um palácio que nunca vai desmoronar, eternamente nos céus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos. Por que isso é importante, queridos? Porque Paulo diz: nós sabemos disso. Tem muita gente hoje, irmãos, que entra em pânico, porque a pessoa não tem esperança quando alguém morre. Tem gente que pensa que quando a pessoa morre, o espírito dela fica vagando. Tem gente que pensa que quando a pessoa morre, o espírito dela se desencarna para reencarnar de novo. Tem gente que pensa que quando a pessoa morre, o espírito vai imediatamente para o purgatório, para sofrer lá e purgar lá até melhorar a situação para ir para o céu. Tem gente que pensa que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo, juntamente com o corpo na sepultura. Mas nós não pensamos assim, a Bíblia não ensina isso. Nós temos uma revelação de Deus acerca do nosso futuro. Então essa é a primeira coisa que Paulo está nos mostrando aqui. Para nós, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é mudar de endereço, é deixar uma tenda provisória para ir para a sua casa permanente. Essa é a primeira coisa que Paulo está nos ensinando. Vamos ver a segunda verdade que esse texto nos ensina. Olha comigo, versículo 2, um gemido profundo. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando Paulo diz assim, por isso neste tabernáculo gememos, ele está dizendo, nesse corpo, agora você geme. E nós temos gemidos, irmãos. A natureza geme, a igreja geme, o Espírito Santo geme. Nós vivemos num mundo de sinfonias diversas de gemidos, de dores, de fraquezas, de fracassos, de deslizes, de quedas, de pecados, de desencontros, de tristezas, de lágrimas, de doenças, de perdas, de lutos. Aqui nós estamos gemendo. Aqui não é o céu, aqui é um deserto inóspito, aqui é uma jornada penosa,
Aqui é uma batalha renhida e sem trégua. E Paulo diz que agora nós gememos. Gememos. Agora, gememos como assim? Com pessimismo? Com desespero? Com desesperança? Não, olha o versículo 2: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Preste atenção nisso. Paulo não está infeliz com o corpo que tem. Ele está caminhando, ele está trabalhando, ele está pregando, ele está visitando, ele está fazendo a obra de Deus, ele está sendo fustigado com varas, ele está sendo açoitado, ele está sendo preso, ele está sendo algemado, ele está enfrentando lutas, mas ele está dizendo: nós agora gememos, mas gememos como uma mulher grávida geme para dar à luz, uma nova vida. Não é um gemido de desespero, é um gemido que conclui numa grande alegria, a alegria de ter um corpo imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não é um gemido de desespero, é um gemido de esperança. Terceira verdade que Paulo vai mencionar aqui para nós, confira comigo, que é uma aspiração gloriosa. Veja você a parte B do versículo 2 até o versículo 4. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos não nus, pois na verdade o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela imortalidade. Vamos entender isso aqui, irmãos. De vez em quando eu encontro algum crente assim: eu estou orando para morrer, estou cansado dessa vida. Você já encontrou pessoas assim? Você nunca fez isso, claro, né? Paulo não está jogando esse time, não. Paulo não está subscrevendo esse pensamento, não. Paulo está gemendo, preste atenção, versículo 4, não por querermos ser despidos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele saiu da metáfora da tenda para a metáfora das vestes. Ser despido aqui é morrer. Então ele não está querendo morrer, ele está aspirando e gemendo para ser revestido. Não é que ele está querendo morrer, ele está querendo, na verdade, já experimentar o corpo da glória, de ser revestido. E aqui traz duas ideias, duas metáforas, quando ele diz no verso 4 assim: não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A ideia é de que você está com a roupa, e agora você vem e bota uma roupa bem bonita, um sobretudo bem bonito, um terno bem bonito, uma roupa bem linda por cima daquela, de tal maneira que ninguém mais vê aquela roupa inferior, mas é a roupa bonita que está por lá de fora. Mas a outra ideia é que esse corpo da glória vem e traga, e absorve, e domina, e aniquila o outro, e prevalece sobre o outro. Paulo está querendo isso, é ser revestido, é o corpo da glória, é o corpo da ressurreição. Como é que vai ser esse corpo? A Bíblia diz que esse corpo vai ser, primeiro, imortal, não vai morrer nunca. Segundo, esse corpo vai ser incorruptível, significa o seguinte: não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ficar enrugado, não vai ter ninguém problema com miopia, ninguém vai precisar usar óculos, ninguém vai brigar com o espelho, nem porque está pesado demais, nem porque está magro demais, ninguém vai ter problema de autoestima, ninguém vai ter doença, ninguém vai ter defeito físico, não vai ter no céu nem feto glorificado, nem vovozinho de muleta no céu. Nós vamos todos ter o mesmo tipo de corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, na plenitude da perfeição. Então Paulo está orando para que nós sejamos revestidos disso, de um corpo que é poderoso. Sabe o que significa isso? Semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Você não vai precisar sair daqui e ir até lá percorrendo o trecho. Assim como o corpo glorificado de Jesus foi assunto aos céus, assim nós seremos.
Nós exploraremos os novos céus e nova terra, todo o cosmos glorificado de Deus será nosso habitat, e nós desfrutaremos de tudo isso, porque teremos um corpo poderoso e um corpo glorioso, que na linguagem de Daniel 12:3 vai brilhar como o sol no seu fulgor, no firmamento. Esse corpo de glória, este corpo incomparavelmente belo, semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo, é que Paulo está dizendo: eu quero ser revestido dele. Eu não estou gemendo para morrer, eu estou gemendo para desfrutar o corpo da ressurreição. É isso que eu quero. Então notem mais, amados, notem mais. Na verdade, quando o apóstolo Paulo está tratando desse assunto, desse corpo, ele compara esse corpo com 3 figuras em 1 Coríntios 15, a figura da semente, com a figura da carne e com a figura dos astros. Quando você morre, quando uma pessoa morre, na linguagem de Paulo, é como se fosse uma semeadura. Se você pensa na semeadura, tem continuidade e tem descontinuidade. Se você lança uma semente, ela pode estar enrugada, ela pode estar amassada, ela pode estar feia por fora, mas lá dentro dela tem o que? Vida. E vai brotar dali, daquela semente, uma planta, uma árvore, que vai produzir frutos. Belíssima. Essa é a descontinuidade. Você semeia um corpo em fraqueza, ressuscita um corpo em poder. Você semeia um corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível. Mas a continuidade é que, se é o José que é semeado, é o José que vai ressuscitar. Se é um crente que vai ser semeado, é um salvo glorificado que vai ressuscitar. Não há nenhum condão mágico para mudar um ímpio num pio, um injusto num justo. Ao contrário, esse corpo vai ter essa continuidade. É isso que Paulo está tratando aqui então, nessa passagem. Mas vamos a uma quarta verdade no texto, que é um penhor seguro. Olha comigo o versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Em outras palavras, quem nos dá essa segurança, irmãos? Isso é cogitação nossa? Isso é apenas confissão positiva? Isso é apenas nós querendo encorajar a nós mesmos com pressuposições e pressupostos humanos? Não, é o próprio Deus que nos preparou para isso, é o próprio Deus que planejou tudo isso, é o próprio Deus que executa tudo isso. E qual é a garantia de que Deus nos preparou para isso? Paulo usa uma palavra do comércio e dos relacionamentos no versículo 5, outorgando-nos o quê? Penhor do Espírito. A palavra penhor, na língua grega, tinha 2 significados básicos. Primeiro, tinha um contexto muito comercial, e hoje no comércio é muito comum isso. Você vai comprar um produto, ou você vai comprar um apartamento, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, e você não tem todo o valor na hora para dar. Então você dá uma entrada com garantias de que você vai saldar aquele compromisso. E hoje, para você fazer um compromisso assim, você tem que provar que você tem renda suficiente para quitar aquele bem. Você tem que dar garantias. Ora, o Deus que não pode mentir, está dizendo o seguinte: eu vou fazer isso, eu vou lhe dar um corpo de glória, e a prova que eu vou dar para você um corpo de glória, é o que eu vou dar para você o Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro de você é essa garantia que eu estou lhe dando a primeira prestação, na convicção de que eu vou quitar o restante das minhas promessas. Eu não só estou dizendo que vou levar você para o céu, eu de fato vou levar você para o céu, e a garantia que eu vou levar você para o céu, é que eu vou deixar o Espírito Santo morando dentro de você, como essa garantia. Ele é o penhor. Deus não é um homem para mentir, o que Deus promete Ele cumpre. Mas essa palavra penhor, ela era usada também para relacionamento. Essa palavra era a palavra usada para o anel de noivado. Quando um rapaz ia fazer um compromisso com uma moça, entre a família e testemunhas, ele dava um anel para ela,
de que aquela promessa de casamento cumprir-se-ia oportunamente, pois quando Jesus salvou você, resgatou você, Ele deu a você o Espírito Santo como um anel de noivado, dizendo o seguinte: pois você vai ser desposado por mim, a igreja é a noiva do Cordeiro, e esse dia vai chegar, quando o Senhor vai cumprir essa promessa, e Ele vai, na grande festa das bodas do Cordeiro, realizar a mais sublime cerimônia do universo, a festa do casamento do Filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e você e eu estaremos lá como noiva ataviada por Ele mesmo para esse grande encontro. Então é segurança, é um penhor seguro. Mas em quinto lugar, irmãos, notem comigo o que Paulo vai nos ensinar, uma confiança plena. Olha os versículos 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vamos chamar a sua atenção para duas expressões aí. Primeiro, no verso 6, portanto, temos sempre o quê? Sempre o quê? Bom ânimo. Lá no versículo 16 do capítulo 4, ele diz: não desanimamos. Agora ele vai dizer no versículo 6, nós temos sempre bom ânimo. Crente não pode ser uma pessoa desanimada, ó dia, ó segunda-feira, ó vida, não, crente é animado. Tem luta? Tem, animado. Tem problema? Tem também, mas animado, sempre bom ânimo. Mas no versículo 8, preste atenção, que ele vai usar, nós temos mais do que bom ânimo, nós temos o quê? Plena confiança. Ô, irmãos, tem muita gente que tem bom ânimo baseado num alicerce muito frágil. É um bom ânimo do sentimento humano que varia para lá, varia para cá. É um bom ânimo de acordo com quem estiver governando o país, ou de acordo com tiver a economia do país, ou de acordo com tiver os seus negócios pessoais, mas o nosso bom ânimo não está fundamentado em coisas que o homem administra. Nós temos plena confiança, plena confiança. Mas confiança de quê? Olha o versículo 8. Plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que ele está falando isso? Porque no versículo de número 6, ele diz: sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hoje você e eu não vemos a Jesus, fisicamente não. Você vê? Já apareceu para você? Nem precisa. Paulo está dizendo isso. Hoje ele está ausente no sentido físico, você não o vê olho no olho. Você hoje vive o quê? Pela fé. Você o vê pela fé. Então, enquanto eu estiver nesse corpo, nesse sentido, eu estou ausente, porque não estou vendo a Ele face a face. Porém, quando nós estivermos com o Senhor, a Bíblia diz lá em 1 João 3,2, nós o veremos face a face, assim como Ele é. Aí não vai ser mais você vê-lo pela fé, aí você vai vê-lo de fato, porque ele está lá no céu com um corpo glorificado, e você vai estar lá no céu também com um corpo glorificado, semelhante ao seu corpo da glória. Então Paulo está mostrando para nós algo glorioso, que traz esperança para nós, irmãos. Versículo 8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando um crente morre, no momento exato que um crente morre, ele vai habitar com o Senhor. Há muitas pessoas com dúvidas sobre isso ainda. As pessoas perguntam, mas o que acontece quando um crente morre? Deixa eu dizer aqui o que a Bíblia diz. No momento em que um crente fecha os olhos para esse mundo, imediatamente, diz Hebreus, seu espírito é aperfeiçoado, e ele entra na glória. Diz Paulo aqui que deixar o corpo ou morrer é estar com o Senhor, é habitar com o Senhor. Diz Paulo em Filipenses 3,23, que partir para estar com Cristo é incomparavelmente
melhor. Como assim? Então vamos entender bem isso. Quando um crente morre, o que é que vai para o céu? É o corpo dele? Não, não é o corpo dele, porque o corpo dele foi sepultado. Então o que é que vai para o céu? Sua alma. Mas a alma vive sem o corpo? Sim. O corpo vive sem a alma? Não. Quando a alma, que é esse sopro divino que foi jogado em você, tornando você alma vivente, sai de você, seu corpo foi feito pó, é pó, volta ao pó. Mas a sua alma que saiu deste corpo, no momento em que você morreu, essa alma vai imediatamente para o céu, já começa a desfrutar das venturas do céu, na linguagem de Apocalipse 20, já começa a reinar com Cristo no céu. Todas as glórias de Cristo, nós já está vendo, já está desfrutando, já está usufruindo. Mas nós entendemos que não de forma plena por uma razão. Nós chamamos esse período entre a morte e a ressurreição de um período intermediário. Como assim intermediário? É porque só está a alma no céu, mas o corpo ainda está no pó. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Esta alma que está lá no céu com Cristo, na glória, vem com ele entre nuvens. E diz a Bíblia que quando ele vier, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Então preste bem atenção, aquela alma que está lá no céu reinando com ele, vendo as delícias e as glórias celestiais, desce com ele entre nuvens, e este corpo então que estava no pó, que é pó, volta do pó, agora um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e esse corpo então se une com esta alma glorificada, e então, diz Paulo, assim nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que Paulo chama da habitação desta casa permanente, desse edifício permanente, eterno, nos céus. Nós temos o quê? Plena confiança. Isso não é uma questão de eu preciso consultar uma cartomante, um místico, virar tarô para cá, virar tarô para lá, para saber como vai ser o destino. Não, já está definido. Igual um camarada, há poucos dias, um amigo meu que é pastor, está passando uma praça, uma cigana, deixa eu ler sua mão, pode ler sim, senhor, mas antes eu quero ler a sua. E aí a mulher ficou meio em dúvida, não dá sua mão que eu vou ler sua sorte, está aqui, tá, você é pecadora, e que o pecado leva à morte, que você não se arrepender vai para o inferno, mas se você crê em Jesus, você tem vida eterna, essa é a sua sorte, pronto. Agora pode ler a minha, mas eu vou dizer que a minha já está lida, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e quando terminar aqui, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, pronto, está resolvido o assunto. Nós não ficamos cogitando, nós temos uma revelação de Deus, do que há de ser. Mas em sexto lugar, um esforço real, olha comigo o versículo 9, e por isso, olha bem, e por isso, por causa desta plena confiança, que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Preste bem atenção, que Paulo sempre une doutrina com dever. O que você crê determina o que você faz. Porque você tem essa convicção, você tem essa esperança, não é possível que você vai ser um crente agora relaxado. Então Paulo diz no verso 9, algo sublime, por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Você precisa viver uma vida agradável a Deus, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, né? A salvação não depende das obras, mas a recompensa no tribunal de Cristo depende delas. Um crente deveria sempre lembrar que a fé está ligada com a salvação, e as obras estão ligadas com a recompensa. Muito bem, agora nós vamos ao último ponto desta mensagem, sétimo lugar, um tribunal justo, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Preste bem atenção aqui, irmãos, nenhuma pessoa vai entrar nesse tribunal para saber se está salva ou se está perdida.
essa questão já está resolvida. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê está condenado. Esse tribunal é para receber ou recompensas ou graus de condenação. Assim como na vida eterna tem galardões, recompensas, também na penalidade eterna tem graus de condenação. É por isso que Jesus Cristo disse que o rigor do julgamento de Cafarnaum será maior do que o rigor de Sodoma e Gomorra. E o rigor maior não vai ser o quanto essas pessoas pecaram, mas o quanto de oportunidades elas tiveram, o quanto elas ouviram e o quanto, tendo ouvido, não receberam a mensagem que ouviram. Mas preste atenção nisso, que nós não estamos apenas a caminho da glória, nós estamos também a caminho do juízo. Vai ter uma prestação de contas. E como é que vai ser esse tribunal de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, vai ser um tribunal justo. O tribunal de Cristo é justo. Como assim? Vocês acham que os tribunais dos homens são justos? Os nossos tribunais humanos são justos? Nem sempre. Nem sempre. Quantas coisas acontecem que nós não alcançamos, que nós não vemos. Mas quantas vezes os tribunais dos homens, as pessoas driblam as leis, as pessoas escapam da justiça, as pessoas torcem o direito. Quantas vezes o inocente é culpado e o culpado é inocente. Mas isso não vai acontecer no tribunal de Cristo, porque lá ninguém vai poder comprar o juiz, ninguém vai poder subornar as testemunhas, ninguém vai poder corromper o critério justo daquele julgamento. Em segundo lugar, esse julgamento do tribunal de Cristo é imparcial. O rico, o pobre, o homem, a mulher, o doutor, o analfabeto, vai ter o mesmo critério de julgamento, não vai ter favorecimento. Deus tem muitos filhos, mas Deus não tem prediletos. Então, nesse tribunal dos homens, a imparcialidade é tão grande. Você percebe, por exemplo, um Herodes julgando um João Batista, você percebe um Pôncio Pilatos julgando Jesus Cristo, você percebe um Nero julgando um apóstolo Paulo. Mas o tribunal de Cristo é imparcial e justo. Mas esse tribunal, mais do que isso, o tribunal de Cristo é meticuloso. Eu acho isso impressionante, irmãos, porque os tribunais aqui da terra têm limitações de competência. Mas o tribunal de Cristo, ele é capaz de julgar nossas palavras, nossas ações, nossas omissões e nossos desejos e pensamentos e motivações. O tribunal de Cristo julgará foro íntimo, porque ele é de fato meticuloso. O tribunal de Cristo será revelador, até aquilo que está escondido, as 7 chaves, será trazido à luz, à lume, naquele dia. Mas finalmente, irmãos, o tribunal de Cristo será retribuidor. Retribuidor. Até um copo de água que você der para alguém em nome de Cristo não ficará sem recompensa. Aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no firmamento para sempre. E Deus não se esquecerá de ser fiel e misericordioso na distribuição das suas recompensas. E eu não estou falando aqui da recompensa da vida eterna, porque essa não tem a ver com as nossas obras, isso tem a ver com a graça. A salvação é de graça. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu termino aqui, na primeira carta, capítulo 3, versos 11 a 15, ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, qual é Cristo Jesus, mas como prudente construtor, eu lancei o fundamento, e construí sobre esse fundamento, e quem é sábio,
precisa entender como é que constrói sobre esse fundamento. Alguns constroem com madeira, com feno, com palha. E o fogo provará a obra de cada um. Agora bota fogo em palha, bota fogo em madeira, bota fogo em feno. O que é que vira? Cinza. Fogaréu destrói tudo, sobra nada. Mas o sábio edifica sobre o fundamento que é Cristo, com pedras preciosas, com prata e com ouro. E se a obra de cada um vai ser provada pelo fogo, aqueles que construíram com materiais perecíveis vão ser salvos, mas não vão receber o quê? Galardões. Mas se você construiu sobre o fundamento com materiais nobres, além de ter vida eterna, você receberá galardões, que são essas recompensas divinas. Pois o tribunal de Cristo vai ser o tribunal das recompensas, onde o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque fostes fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. É isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. É isso que Deus tem preparado para você e para mim.